Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para o hashtag 3, os perigos de viver longe da presença do Senhor ou os perigos de viver contra a vontade de Deus. E estamos usando como base o livro de Jonas, o livro do profeta Jonas, e o hashtag 2 foi uma bênção. Terminamos aí falando sobre como Deus pode usar aqueles que se colocam diante da vontade de Deus com humildade, com alegria, né, e com obediência. Antes de começar aqui o hashtag 3, eu quero te pedir que você continue curtindo nossos vídeos, dando seu like, marcando seu sininho, inscrevendo-se no canal, compartilhando esse vídeo com as pessoas que você ama e que você deseja que Deus abençoe através de sua palavra, tá ok? Marca aí embaixo aí teus amigos aí nos comentários, faça os seus comentários, deixem perguntas, sugestões de estudos bíblicos, para que você participe dos sorteios. Não esqueça, ó, a Bíblia do culto da editora Betel, com a harpa também cristã aqui no verso, olha só, a Bíblia com a harpa também aqui, ó, externa, muito legal, material muito abençoado da editora Betel. Nós temos aqui também, olha, o livro que nós prometemos na trilogia, né, com o reverendo Moisés Martins, grande autor e escritor, né, prometemos aqui, ó, a obra de escatologias do pastor Ivaldo Prates, também da editora Betel, nossa editora do Ministério de Madureira, né? Quero aproveitar para mandar um abraço especial aqui para o bispo Abner Ferreira, nosso bispo primaz, Manuel Ferreira, e o nosso pastor, né, presidente aqui também do Campo de Bangu, da Assembleia de Deus, meu pastor Sóstene Silva. Deus abençoe meu pastor, minha pastora Maria Cláudia, toda a sua família. Então essa obra abençoada aqui, Escatologia, uma visão panorâmica das profecias bíblicas, também entrará aí no sorteio. Então vai estando conosco, e para finalizar aí, ó, caneca do canal Felipe Silva Oficial. Felipe Silva Oficial, Felipe Silva Oficial, esse é o nome do canal, esse é o nome do canal. Caneca personalizada do canal Felipe Silva Oficial para você que é nosso parceiro aí, tá comentando, participando dos nossos programas. Quero agradecer nossos parceiros, hein? Aí embaixo está passando aí o nome dos nossos parceiros que tem nos ajudado muito com o nosso canal. Muito obrigado. E vamos em frente. Hashtag 3, nós vamos falar dos perigos que existem em vivermos contra a vontade de Deus. E eu quero começar o hashtag 3 falando sobre uma parábola de Jesus em Lucas, no capítulo de número 15. Olha só, Lucas capítulo 15, dos versículos 13 ao versículo 17. Olha que coisa tremenda. E poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Versículo 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Um dos grandes perigos de viver longe da presença de Deus ou contra a vontade de Deus é você cometer precipitações. Olha, quando nós andamos sem os auxílios do Espírito Santo, quando nós não queremos mais ouvir a voz de Deus e começamos a agir por nosso próprio conselho, como fez Jonas, baseado na palavra de Deus, ele disse, não, eu não quero entrar lá. Eu comecei a falar e agora eu vou dar mais uma salpicada nesse assunto. Jonas não queria que Deus perdoasse aquele povo, porque Jonas tinha um rancor no seu coração. Jonas tinha uma amargura no seu coração com aquele povo, porque muito provavelmente entes queridos, passados, né, de Jonas, viveram uma grande perseguição dos assírios, que era o povo daquela cidade, povo idólatra, povo perseguidor, povo inimigo do povo de Israel. Então o que Jonas queria não era a misericórdia de Deus para o povo, porque Jonas entendia que a profecia vem em busca de uma renovação de aliança. Mas ele está falando, não, ele não queria que o povo se arrependesse.
Jonas não queria que o povo se arrependesse. Jonas queria que o povo fosse condenado. Olha só. Precipitou-se, fugindo da presença de Deus. Do mesmo jeito que na parábola do filho pródigo, Jesus apresenta um filho, que agora esse é o filho mais novo, e que resolve agora viver longe da presença do pai, dono do seu próprio nariz, viver a sua própria independência, mas ao invés de trabalhar para conquistar, ele resolve tomar uma atitude precipitada. A gente sabe muito bem que na morte de um pai, a lei judaica dava o direito ao filho mais novo de receber 1/3 da herança de seu pai. Os outros 2/3 era dado ao filho mais velho. Ele, como era o filho mais novo, na parábola, ele vai até seu pai e diz para o seu pai, está lá no versículo de número 12, que o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da minha fazenda, a parte da fazenda que me pertence. A parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então agora o pai reparte, segundo a lei, 1/3 para o mais novo, 2/3 para o mais velho. Ele pega a parte que era dele, está lá no versículo 13, ó. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo que ele recebeu, ele vai partir para uma terra bem longínqua, longe dos olhos do seu pai, longe da face do seu pai, para viver a vida que ele queria viver. Tem muita gente fazendo isso com Deus também. Não, eu quero curtir a vida. Eu recebi conselhos aí, disseram para mim, aproveita, porque a vida é muito curta. Quantas pessoas você conhece que dizem isso por aí? Não, eu estou vivendo a minha vida, eu estou jovem. Eu vou viver minha vida, minha juventude dentro da igreja, como se viver na presença de Deus fosse uma coisa ruim, fosse algo que você estivesse perdendo o que é bom da vida. Olha, eu posso dizer para você, não tive a oportunidade de ser criado na presença de Deus e nos ensinamentos do Evangelho. Não tive essa oportunidade, mas hoje estou tendo a oportunidade de criar os meus filhos na presença de Deus. E eu posso dizer para você, meus filhos não estão perdendo nada. Não tem nada numa vida longe de Deus que seja tão maravilhoso quanto estar na presença dele. Nada. Eu digo para você, esse filho sofreu consequências da sua atitude precipitada de querer viver a sua vida independente da vida do pai. Aqui você sabe que é uma parábola de Jesus. Jesus está colocando aqui um exemplo de uma família para contextualizar o mundo espiritual. E Jesus usa esse pai como uma referência de Deus e os filhos que somos nós. E ele está dizendo, um deles, e geralmente é aquele que tem menos, né, condição de fazer, né? Era o mais novo. Ele não tinha nada que pedir herança nenhuma. Primeiro que o pai estava vivo. Segundo que ele era o mais novo. O mais novo não tem que falar nada, tem que ficar quieto ouvindo. Né? A gente sabe que bênçãos existiam, segundo os antigos, e o Antigo Testamento, sobre a vida do primogênito. Ele ainda era o mais novo. Tanto é que, segundo a lei, era 1/3 que ele tinha direito. E aí alguns vão dizer, poxa, mas o pai ainda estava vivo, aquela coisa toda, tudo bem, ainda tinha uma brecha, né? Que os estudiosos vão dizer que a partir de 1 Reis, capítulo 1 e 2, por causa de Davi, Salomão, que Davi ainda em vida já cede, né, ali reparte a herança e ainda em vida ele cria esse direito ali de dar ao seu filho o direito ao trono. E aí, por conta disso, um pai judeu podia abdicar da sua riqueza antes da sua morte. Por isso que ele vai entrar no pai, pegando essa brecha aí, nessa situação, e vai pedir ao pai a parte da sua herança. O que acontece com ele? Qual é o fim desse filho? É o fim de muitos daqueles que resolvem fugir da presença de Deus. Olha aí. Gasta tudo que tem vivendo dissolutamente, ou seja, fazendo aquilo que não é bom aos olhos de Deus, vivendo uma vida de pecado, gastando sem uma orientação, fazendo aquilo que agrada ao seu próprio desejo e a sua própria carne. E depois, quando veio a necessidade, que veio a fome sobre a terra, e que ele precisava usar aquilo que ele tinha por herança, e agora? Não tem o que pediu para o pai e saiu da presença do pai, não tem mais o pai por perto para ajudar, porque quando a gente ainda tem o pai, às vezes a gente até gasta dissolutamente, usando o dinheiro que era de uma responsabilidade, de uma coisa que, né, às vezes é um deleite nosso.
A gente faz isso. Quem é que não faz isso? Quem é que às vezes não se enrola numa situação, né? No bom sentido da palavra. Compra um sorvete que não podia comprar, um sanduíche que não podia comprar, e depois fica precisando ali de uma ajuda ou de uma providência, mas a gente pelo menos tem o Pai. A gente está na presença dele, a gente vai lá com humildade, ora, Senhor, tenha misericórdia. Teu filho aqui não teve muita sabedoria, comprei o que não devia comprar. E Deus, pela sua misericórdia, vê o seu filho ali. Como nós que somos pais, você que é pai, você sabe muito bem o que é isso. Pô, filho, eu te dei o dinheiro para tu comprar merenda na escola, tu gastou o dinheiro da merenda, cara. Ah, pai, no caminho passei, vi um açaí, acabei comendo um açaí, agora o dinheiro de amanhã gastei. Ó, faz mais isso não. O dinheiro é da merenda. Toma aqui, vai. O pai vai lá e dá. Porque o pai é misericórdia. Quem está na presença do pai vive misericórdia todo dia. Quantas misericórdias de Deus tu não já viveu na presença do pai? Quantas vezes você, na presença do pai, não já clamou pela misericórdia por uma falha que você cometeu e Deus não supriu a tua necessidade? Só que ele se fechou para Deus. Ele se fechou para o pai. Ele falou, não preciso mais do pai. E saiu para viver sua vida sozinho. E aí, eu não preciso mais do pai, como é que eu vou pedir para o pai? Eu não preciso mais do pai, o pai está olhando o que está acontecendo. Vamos ver até onde você vai. O que acontece com ele? Está no texto. Olha lá. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Alguém que era príncipe, agora está apacentando porco. Alguém que vivia gozando da fazenda do seu pai, agora está apacentando porco, está cuidando de porco, está cuidando de sujeira. Olha só. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que o porco comia. Tu sabe muito bem o que o porco come, né? Você sabe aonde o porco vive, né? Agora aquele que gozava da fazenda do pai está vivendo no meio de porcos e desejando comer como porco. Tudo por causa de quê? Porque decidiu viver longe da vontade de Deus. Ainda bem que essa história não acaba aqui. Ainda bem que o texto não se encerra aqui, mas Jesus vai contar que aquele filho, depois de tudo que ele passou, e chegar à conclusão de que até os trabalhadores do pai dele estavam comendo melhor que ele, até os trabalhadores do pai dele estavam vendo melhor que ele. E agora, antes de falar do desfecho daqui, ó, eu quero já fazer um panorama e voltar lá em Jonas de novo, porque ele aqui vive uma vida dissoluta, sai da presença do pai, ou seja, né, da presença de Deus, e agora está num profundo estado de miséria. O que acontece com aqueles homens dentro do navio? Eles começam a ter que abrir mão das suas fazendas, das suas bagagens, suas roupas, o seu dinheiro que estava investido ali, naquilo que era seu. O texto de Jonas está dizendo que eles lançavam as suas coisas no mar. Por causa da desobediência de um, eles estavam correndo risco de morte e agora estavam vivendo uma crise financeira, porque isso também é crise financeira. Olha só o que está acontecendo com esse homem. Olha só, está aqui no texto, olha. Olha que coisa tremenda. Olha aí, ó. Eles estavam lançando as suas coisas no mar, com medo de morrer. Lançavam no mar as fazendas que estavam no navio. Versículo 5. Por quê? Por causa da desobediência de um homem. Quantas pessoas têm aí vivido crise financeira, que têm vivido momentos terríveis na sua vida profissional, vivendo crises tremendas por causa da desobediência de alguns, ou por causa da sua própria desobediência. O que acontece aqui com esse filho pródigo? Ele vê a situação e ele se arrepende do que ele fez e ele vai voltar lá no pai dele e vai dizer: pequei contra o céu e perante a ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Olha aqui, ó, o caminho para voltar à presença do Pai.
De repente você, em algum momento aí da sua vida, se afastou da presença de Deus e viveu esses perigos ou algum desses perigos que nós estamos aqui falando. Mas você vendo esse vídeo, ouvindo essa palavra, esse estudo, você agora está pensando aí, eu preciso fazer o caminho de volta. Uma coisa que meu pastor fala muito e nos ensina muito com isso, pastor Sóstenes, ele diz, o meu carro também tem marcha ré. O nosso carro não pode ter marcha só para frente, não. A gente também tem que saber dar um passo para trás. Tem muitos momentos na nossa vida que para a gente ser abençoado, a gente precisa dar um passo atrás e reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa miséria, reconhecer o nosso pecado, porque é assim que a gente encontra a misericórdia de Deus na nossa vida. Através dessa palavra você pode ser tocado pelo Espírito e dizer, não, eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus, eu pequei contra os meus irmãos, eu pequei contra meu pai, como meu filho pródigo disse. E aí ele vai lá com humilhação, eu só quero ser um como seus trabalhadores, mas levantando-se quando ele vai para o pai, quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e beijou. Olha que lindo. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, porque o pai quer honrar a vida dos seus filhos. Faça o caminho de volta. Se você por algum motivo saiu do caminho, faça o caminho de volta. Volta para casa. Reconheça seu erro. Reconheça suas falhas. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Seja abençoado. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Em nome de Jesus. Glória. Aleluia. E eu quero encerrar esse momento de estudo, essa reflexão com vocês, agora no hashtag 4. Fique ligado conosco aí, vamos encerrar esse estudo maravilhoso em nome de Jesus.